Fala galera, tudo bem? Mauro Eugênio na área mais uma vez. Hoje a gente vai comentar, discutir sobre um assunto que transcende a temporalidade. É um assunto tão antigo, né, quanto antiga é a humanidade. Ao mesmo tempo que é um assunto corrente, é um assunto que já foi discutido N vezes, continua sendo uma temática atual, né? Assim, eu falo sobre a questão da profissão de artista, né? Profissão, enfim, de músico, de pintor, né? De literato, enfim, de escritor, sobre o quanto injusto é você trabalhar com a arte nesse país. Eu falo isso não somente em termos da nação Brasil, mas em termos da historicidade, né, existente em relação a esse assunto. Porque, independentemente da época, né, todo mundo que se propõe a fazer arte sabe o quanto que isso é espinhoso, né? Enfim, o artista em si, independentemente dele ser músico, dele ser um escritor, né, de ser um poeta, enfim, de ser um dramaturgo, ele é um decodificador da realidade. Não somente do que é real, do que é profano, do que é santo, né, mas também de tudo aquilo que é lúdico, de tudo aquilo que é onírico, né, de tudo aquilo que é, vamos dizer assim, imaginário, ou então do campo metafísico, né. Basicamente o artista, independentemente dele escrever, dele tocar, enfim, dele compor peças teatrais, né, de compor uma novela, de compor um conto, uma narrativa qualquer, ele é um decodificador da realidade, ou do que é onírico, do que é epifânico, né. E isso esbarra em algumas dificuldades. Uma delas é o que a gente vai ver, né? Assim, eu me refiro à dificuldade de você precificar isso. A gente está falando de uma obra que ela é intangível, uma obra que é imaterial. E tudo aquilo que é imaterial, que é intangível, esbarra no que é metafísico, né, gera dúvidas na hora de você precificar isso, de você valorizar esse tipo de arte. Tá me entendendo? Porque o ser humano, ele tem métricas para estabelecer isso, mas não é algo preciso, não é algo uniforme, vamos dizer assim, né? Que todo mundo respeite. Cada um enxerga de uma forma, essa é a realidade. Cada um precifica de uma forma. Então, assim, não raramente você vê músicos por aí, não somente músicos, mas artistas de diversos nichos. Como eu falei, dramaturgos, pessoas que trabalham com poesia, com escrita, né, fazendo livros, etc. Não é raro você ver pessoas aí com a capacidade absurda, né, em termos de produtividade, em termos de elaboração verbal, né, elaboração cognitiva. Não é raro você ver que essas pessoas divulgam seus trabalhos aí a perder de vista, mas não são valorizadas por isso, entendeu? E nesse bojo eu coloco também os artistas de rua, que são a maioria, né? A gente tem assim a tendência de achar que os músicos de rua são exceção. Não. Os músicos de rua são a regra, essa é a realidade, são a maioria, entendeu? Artista de rua, não somente músico, né? Mas artistas de diversos naipes, inclusive artistas circenses. Coloco nesse bojo tudo que é tipo de artista, né, para facilitar o entendimento. Então os artistas de rua são a maioria, entendeu? E pouca gente que fala sobre isso. E você nota, independentemente do local onde você esteja, seja numa praça, seja no metrô, seja no trem, qualquer lugar que você vá, que tem artistas ali atuando, você nota que as pessoas não dão a mínima. Não dão a mínima. É um ou outro só que colabora com a moedinha, né? O famoso chapéu que o artista passa ali. A maioria ignora. Entendeu? É justamente por isso que eu estou falando para vocês, por essa questão. As pessoas tendem, logicamente, isso é explicado do ponto de vista social, né? As pessoas tendem a valorizar aquilo que é palatável, que você consegue pegar nas mãos, né? Ou seja, as pessoas não vão deixar de investir nas suas necessidades básicas, fisiológicas, né, para investir em música, para investir em arte, para investir em quadro de parede. Não vai fazer isso. Entendeu? Normalmente quem faz esse tipo de coisa
são pessoas que têm uma capacidade financeira maior, porque o povão em si ele não é apegado, do ponto de vista, vamos dizer assim, prioritário, ele não é apegado à questão da arte, da literatura, da poesia, da música, das belas artes, por conta dessa situação, porque se apega, em primeiro lugar, às necessidades básicas, necessidades palatáveis, que é comer, beber, vestir, né, criar, assim, criar seus filhos, né, criar sua família ali, seus animais, entendeu? Levantar uma casa, comprar uma casa. E essas necessidades que são imateriais são vistas, na maioria das vezes, como caprichos, né? E por isso que eu falo que há uma certa dificuldade em você saber precificar isso e repassar, né, o valor correspondente para o artista. Então, o que eu estou querendo dizer? Que é quase que orgânico, é quase que orgânico, é quase que natural, vamos dizer assim, é quase que espontâneo que o artista seja desvalorizado, entendeu? E eu não estou falando do mainstream. No mainstream você tem artistas aí que são, enfim, a gente sabe, né? Fazem shows a perder de vista, tem turnês lotadas, etc. Entendeu? Mas isso não é a regra. A regra é o artista de rua ali, entendeu? Que não tem ganho certo, não tem ganho certo, não tem 13º, não tem férias, não tem salário, não tem vale transporte, não tem nada. É o cara que rala de sol a pino, entendeu? Que fica ali no trem, no metrô, na rua, entendeu? De casa em casa tentando divulgar o seu trabalho, o seu livro, né? O seu álbum, enfim, o seu disco, entendeu? E por aí vai, seja o que for, o seu quadro de parede, alguma coisa que ele desenhe, alguma escultura que ele monte, tá me entendendo? Então essas pessoas, elas são invisíveis, elas são ostracizadas. Não é de hoje que eu venho reparando isso. No meu caso, felizmente, eu nunca precisei atuar na rua. Eu nunca precisei, porque eu tenho minha profissão, enfim, tenho meus ganhos. Mas eu entendo plenamente, porque eu sou um observador. Observo muito, entendeu? Demais mesmo. Então eu fico só observando, remoendo, pensando, filosofando a respeito dessas coisas. Para resumir, a carreira artística é uma carreira injusta, independentemente de ser com música, de ser com livro, de ser com dramaturgia, tá entendendo? Depende do que você vai fazer ali, arte plástica, etc. As pessoas não sabem precificar direito isso, tá entendendo? E os pouquíssimos artistas que conseguem sobreviver de suas obras são supervalorizados, entendeu? Só que isso aí é uma camada, uma parcela ínfima de todos aqueles que compõem, né? Enfim, o quadro artístico de um estado, de uma nação, etc. Né? Ali o cast, né? O elenco de artistas ali de uma determinada região. Né? São pouquíssimos os que conseguem viver de suas obras, tá me entendendo? E, assim, o que eu acho é que o imaterial, o intangível, tá entendendo? Muitas das vezes ele é mal compreendido pelas pessoas e isso gera toda uma série de distorções. Entendeu? Tanto na forma de você entregar valor para esse músico, ou seja, pagar esse músico, esse artista, enfim, independente, seja qual for a arte, tá entendendo? E até na hora de você consumir a arte dessa pessoa, desse artista, tá me entendendo? As pessoas parece que não se conectam direito a ponto de entender que aquele músico ali, aquele cantor, aquele escritor, né, aquele poeta, enfim, aquele dramaturgo, né, aquela pessoa que faz artes plásticas, né, que trabalha com esculturas, etc. As pessoas parecem não entender que aquela pessoa precisa também sobreviver. Tá entendendo? A pessoa precisa ganhar para sobreviver, para continuar fomentando a obra dela. Entendeu? Então, assim, como eu disse para vocês, é um assunto atemporal que transcende a temporalidade, um assunto ao mesmo tempo antiquíssimo e atual, tá entendendo? Um assunto que já foi discutido N vezes, não somente na internet, mas no dia a dia também.
E é um assunto tão antigo quanto a própria humanidade, né? Sobre o quanto a arte ela é mal valorizada, ela é subvalorizada, né? Sobre o quanto a arte ela é incompreendida. Não somente a arte, mas né, logicamente os artistas também. Sobre o quanto eles são incompreendidos. Mal vistos até, né? Infelizmente a gente sabe aí que não quer entrar nesse assunto político, mas a gente sabe que determinadas visões políticas tendem a achar que músico, taxar o músico de vagabundo. A gente viu isso no governo recente aí, né? Infelizmente, a extrema-direita, principalmente, ela não sabe lidar com quem é músico, com quem é artista, enfim, com quem, né, mexe com interpretação onírica da vida, da realidade. Ele tende a achar, tratar como se fossem vagabundos, e é o contrário, trabalha-se demais. Demais da conta. No meu caso, eu faço música. Entendeu? Trabalho demais da conta. Por vezes, varando a madrugada, principalmente aos finais de semana, né? Principalmente aos finais de semana, para poder escrever os meus pensamentos, transformar em música e tal, né? Porque também tem toda uma série de artes, de designers também que eu faço também para tentar fazer com que as pessoas entendam a minha arte, né? Minha arte musical. Você tem que transformar em imagem também, né? Então tudo isso dá trabalho. E as pessoas parecem que não compreendem que esse é um trabalho como outro qualquer, e um trabalho que precisa ser valorizado do ponto de vista financeiro, inclusive, porque o músico ele tem estômago. Entendeu? Parece bizarro, mas é a realidade. O músico ele tem estômago, ele come, ele bebe, ele vive, ele tem filho, ele tem família, precisa pagar boleto, isso que eu quero dizer. Músico, artista, enfim, seja ele qual for, como eu falei aqui, arte plástica, gente que trabalha com dramaturgia, gente que trabalha com arte de rua, arte circense, etc. Né? O músico sobrevive, precisa sobreviver, precisa pagar boleto. Entendeu? Então, é isso. Resumindo, ser artista é complicado. E faz-se por paixão. Faz-se porque continua, né? A pessoa continua fazendo ali porque gosta, porque ama. Entendeu? Porque na maioria das vezes, como eu falei para vocês, é 1% só que se destaca. Na maioria das vezes a pessoa volta para casa, entendeu? Com os bolsos vazios. Essa é a realidade. Volta para casa apenas com a sua arte ali, entendeu? Com o seu instrumento musical, entendeu? Porque, como eu falei para vocês, as pessoas têm dificuldade em precificar qualquer arte que seja, né? Se tem dificuldade de consumir, automaticamente também tem dificuldade de precificar, de valorizar aquilo. E, normalmente as pessoas só são valorizadas depois que caem no mainstream, entendeu? Na TV aberta, enfim, na mídia aberta, aí as pessoas passam a obter valor. Só que até chegar lá, né, as pessoas suam a camisa. É complicado, não é fácil não, entendeu? Mas enfim, faz-se porque o pessoal faz porque a pessoa ama, e é aquilo. Criar expectativa a respeito disso aí também eu vejo como algo também que vai acabar implodindo o teu desejo de fazer, tá entendendo? Então, por exemplo, eu faço a minha obra musical aqui porque, em primeiro lugar, eu amo, porque eu gosto de fazer o que eu faço, tá entendendo? Claro que não vou ser hipócrita, qualquer um cria expectativa. Qualquer um cria expectativa, tá entendendo? Só que eu acho que se prender a criação da expectativa acaba sendo um risco psicológico para o artista, tá entendendo? Porque ele pode acabar ficando deprimido. Se ele ficar contando, né, que as pessoas vão consumir a obra dele, tá entendendo? Se ele ficar tentando traduzir isso em números, ele vai se perder psicologicamente ali, pode até acabar amargando uma depressão. Então eu sou um cara que eu já cheguei a essa conclusão de que eu não devo ficar criando expectativas, tá me entendendo? Eu acho que boa parte dos artistas também já chegaram também a essa conclusão de que criar expectativa é complicado, tá me entendendo? Agora, independentemente dessa questão de criar expectativa ou não, a pessoa precisa sobreviver, né? Então eis a questão. A dificuldade dos artistas hoje em dia, né, em pleno século XXI, de conseguirem viver de suas obras. A dificuldade é real, entendeu? É algo
que qualquer artista, seja ele qual for, de qual ramo for, vivencia isso diariamente. Tá entendendo? Ainda mais nesses últimos tempos, como eu falei para vocês, em que, do ponto de vista político, né, felizmente nós temos um governo de esquerda que valoriza, entendeu? A questão da arte, a questão da música, a questão, enfim. Mas ainda há esse pensamento corrente que trata músicos como se fossem, ou artistas como se fossem vagabundos. Infelizmente, esse pensamento é oriundo da extrema direita, né? Só que ao contrário, trabalha-se muito, como eu falei para vocês aqui, trabalha-se muito sem reconhecimento algum. Entendeu? Mas enfim, é basicamente esse o assunto que eu queria trazer hoje. Para finalizar, o artista, seja ele qual for, musical ou não, né, que mexa com artes plásticas, que mexa com literatura, com poesia, ele é um decodificador, como eu falei para vocês, da realidade, do onírico, do imaginário. Ao mesmo tempo que ele é um decodificador, ele também é um codificador, né? E não raramente, mudando de assunto agora, né? Isso pode trazer também o que? Androgenia para a pessoa, né? Felizmente não é o meu caso. Estão vendo aqui que não é o meu caso, né? Mas é algo que eu, assim, vejo como uma consequência, né? Da obra da pessoa ali, né? Do envolvimento da pessoa com a obra dela, tá entendendo? E hoje em dia isso está sendo cada vez mais comum, principalmente no campo musical, né? Só que por que eu estou falando isso? Porque justamente por não ser andrógeno, eu muitas das vezes sou mal visto, né? Porque eu sou barbudo e tal, tá entendendo? Então é mais uma dificuldade aí que eu, enquanto artista, encontro, né? Então, um cara que não tá assim, não tem a aparência do momento, né? Um cara que tem uma aparência estranha, vamos dizer assim, né? Estranha do ponto de vista, assim, do que é midiático, né? Mas enfim, isso aí são ossos do ofício, né? Cada um tem a sua... tem o seu estilo, tem o seu jeito de lidar com a realidade. E, enfim, basicamente é isso. Então esse foi o assunto de hoje, né? Assim, vamos procurar valorizar a obra dos artistas, sejam eles músicos ou não, sejam eles escritores, literatos, dramaturgos, escultores, pessoas que trabalham com artes plásticas, né? Vamos procurar saber precificar isso aí de forma a ajudar, auxiliar, né? De forma a valorizar, né? Dar um apoio, nem que seja um apoio psicológico, porque eu vejo os músicos aí na rua, os artistas em geral, né? Muitos saem apenas com a roupa do corpo, com o seu ofício ali, né? Sejam eles escultores, se for músico vai sair com o seu instrumento musical, né? Se for escritor vai sair com o seu livro embaixo do braço. E muitas das vezes as pessoas ignoram, né? Ignoram, mas as pessoas não fazem ideia do esforço que teve ali por trás, tá entendendo? Então é isso. Pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem, se quiserem, né? Se sentirem à vontade. Caso não queiram também, como eu falei para vocês, né? Não se pode criar expectativa, mas independentemente da expectativa ou não, a obra vai continuar, tá entendendo? A arte não pode parar. É isso aí, galera. Tamo junto. Um abração. Fui.